Olá, galerinha, beleza? Todos estão bem? Espero que estejam. Espero que estejam em casa, se cuidando, com as pessoas que vocês gostam, né? E ao mesmo tempo, espero também que estejam estudando, ok? São tempos de pandemia, tempos de maiores cuidados, mas também tempos de estudos, beleza? Então hoje, para começarmos essas nossas videoaulas, nós começaremos a falar sobre as rebeliões na América Portuguesa. Peguem logo lá seu livro, seu caderno, estou aqui esperando vocês. Vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre as rebeliões na América Portuguesa. Para falarmos sobre as rebeliões na América Portuguesa, nós precisamos revisar alguns conteúdos breves. Que conteúdos são esses? Nós precisamos falar de todas aquelas revoltas que ocorreram ao longo do século XVII e XVIII no território que nós chamamos de América Portuguesa ou Brasil colonial. Ok? Então nesse mapa aí nós destacamos as principais que nós já estudamos. A Revolta de Beckman, de 1684 no Maranhão, a Guerra dos Mascates, entre 1710 e 1711 em Pernambuco, Quilombo dos Palmares, que foi uma revolta liderada por escravos negros africanos ao longo do século XVII, Revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, em 1720, e a Guerra dos Emboabas, também na região das Minas Gerais, por volta de 1708. Nós veremos detalhadamente e brevemente cada uma delas para nós compreendermos as principais características desse sistema colonial brasileiro. Ok? E para isso é importante lembrar que quando nós falamos desse sistema colonial, nós estamos falando da América Portuguesa, ou seja, o território no continente americano que pertencia à sua metrópole, no caso, Portugal, a coroa portuguesa. Ok? Bem, quando nós falarmos de período colonial da história brasileira, é importante nós percebermos que esse período, que vai do século XVI até o século XVIII, é marcado por dois principais produtos. O primeiro deles é a cana-de-açúcar. A economia colonial da América Portuguesa se baseava principalmente na cana-de-açúcar, da qual se extraía o açúcar, um produto de luxo, um produto bastante valioso no mercado europeu. E, a partir do início do século XVIII, nós também temos o ouro como principal riqueza extraída do território da América Portuguesa. Ok? Bem, dito isso, nós nos inserimos no contexto das rebeliões na América Portuguesa ao longo do século XVII e século XVIII. Bem, o que são essas rebeliões, o que são essas revoltas? Todas elas são contestações, são insatisfações entre dois polos de poder. Aqui eu destaquei para vocês pelo menos 4 situações. A maioria delas são revoltas entre colonos, aqueles que vivem na colônia, muitas vezes uma elite local, por exemplo, contra autoridades metropolitanas, ou seja, autoridades que representavam a coroa portuguesa. Nós também temos alguns casos, como a Revolta de Beckman, por exemplo, que foi um conflito também entre colonos, no caso, uma elite local maranhense, contra os jesuítas, uma vez que eles eram contrários à escravidão de indígenas no território do Maranhão. Ok? A Guerra dos Mascates é o grande exemplo desse terceiro caso, onde nós tivemos um conflito entre senhores de engenho e comerciantes de Recife. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E um quarto caso seriam conflitos entre colonos e quilombolas, como por exemplo o Quilombo dos Palmares, já mencionado anteriormente. Beleza? De toda forma, quando nós falamos dessas rebeliões na América Portuguesa,
que está aí no nosso capítulo 5, nós destacamos sobretudo o caráter local e elitista dessas rebeliões. Ou seja, a elite local, né, os principais setores sociais da colônia estavam insatisfeitos com determinadas situações internas da colônia. Ou seja, muitas vezes se tratam de discussões de problemas internos, como o uso da mão de obra indígena, como o fornecimento de produtos para esses colonos, como a cobrança de impostos ou até mesmo reivindicação de autonomia política, que é o caso já de revoltas separatistas do final do século XVIII, que nós vamos estudar mais à frente. Ok? Bem, de toda forma, nós podemos destacar então dois tipos de revoltas, né? As chamadas revoltas nativistas, que têm um caráter local e elitista, não reivindicam a separação, muito menos a autonomia política, e as revoltas separatistas, ok? Que aí sim elas querem se separar, elas querem independência, elas querem autonomia política. Dessas revoltas nativistas, nós estudamos detalhadamente 4 delas: a revolta de Beckman, a guerra dos Emboabas, a guerra dos Mascates e a revolta de Vila Rica. As revoltas separatistas nós vamos estudar detalhadamente as duas mais importantes: a Conjuração Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798, em próximas aulas. Ok? Bem, quando nós falamos da revolta de Beckman, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é essa frase do próprio Manuel Beckman, um dos líderes dessa revolta. Ele dizia, como nós podemos ver aí: não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: a revogação dos monopólios e a expulsão dos jesuítas, a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. Bem, a revolta de Beckman, e daí eu fiz aquele quadrinho que nós temos de todas as revoltas para facilitar a nossa compreensão aí. O que a gente pode observar nesse quadrinho, né, cujo foco é o processo da revolta, não é mesmo? Quando nós falamos da revolta de Beckman, a principal causa, de fato, foi o monopólio da Companhia Geral do Comércio do Maranhão e a escravização de indígenas. Então, foi um conflito que ocorreu em 1684 no Maranhão e foi organizado pela população maranhense. Mas quando eu falo população maranhense, eu estou me referindo aos latifundiários, aqueles proprietários de terras, contra os jesuítas e contra, por sua vez, a própria coroa portuguesa. Percebam, portanto, que essa elite local maranhense, liderada pelos irmãos Beckman, Manuel e Tomás, eles tinham o principal objetivo de escravizar os indígenas. Naquele momento, era a principal mão de obra do Maranhão. E, além disso, romper de vez o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão, uma vez que somente essa Companhia de Comércio do Maranhão poderia abastecer o mercado do Maranhão, poderia abastecer os colonos. Então, uma vez que a Companhia do Comércio do Maranhão tinha um monopólio, explorava a elite local maranhense com preços abusivos e muitas vezes não conseguia atender a demanda dessa elite maranhense. Portanto, liderado pelos irmãos Beckman, essa elite maranhense, elite local maranhense, decide se revoltar, acaba tomando o poder da região, e acaba expulsando os jesuítas, aqueles que eram contrários à escravidão de indígenas. Bem, logo de imediato, como nós sabemos, toda ação gera uma reação. Terceira lei de Newton, não é mesmo? Bem, as consequências dessa revolta de Beckman foi uma reação cruel e violenta da coroa portuguesa. A coroa portuguesa, portanto, vai conseguir
acabar com essa revolta. Manuel Beckmann acaba sendo enforcado, seu irmão Tomás é exilado e anos depois acaba voltando, mas não para a região do Maranhão, né? Volta para o território colonial brasileiro. E depois a coroa portuguesa permite o retorno dos jesuítas ao Maranhão, acaba de vez com a Companhia de Comércio do Maranhão e, por incrível que pareça, permite a escravização dos indígenas no Maranhão. Ok? Então percebam que a revolta do Beckmann vai ser duramente suprimida, no entanto, vai conseguir permitir a escravidão dos indígenas. Bem, a próxima revolta que nós vamos estudar é a famosa Guerra dos Mascates. Ali próximo do Maranhão, né, alguns anos depois, por volta de 1710, 1711, nós tivemos a famosa Guerra dos Mascates ali na região de Pernambuco, ok? Bem, de certa maneira nós podemos sintetizar a Guerra dos Mascates como um conflito entre Olinda e Recife. Nós podemos dizer que de um lado estavam os senhores de engenho de uma economia açucareira decadente contra aqueles comerciantes em ascensão, né? Chamados pejorativamente por esse senhor de engenho de Olinda de mascates, ok? Ou turcos da prestação, uma vez que estavam ligados ao comércio. Bem, então percebam que nesse momento Olinda é o centro político de Pernambuco e Recife, né, estava ganhando força devido à sua atividade comercial. Beleza? Então, a Guerra dos Mascates pode ser resumida nessa revolta do senhor de engenho frente a certo protagonismo que os comerciantes de Recife vêm recebendo da coroa portuguesa. Então, mais uma vez, o nosso quadrinho querido, ele sintetiza aí para nós algumas informações sobre essa rebelião da América Portuguesa. Bem, como nós já vimos, né, ocorreu entre 1710 e 1711 na região de Pernambuco. Observem que mais um conflito na região do Nordeste, e foi um conflito entre comerciantes de Recife, chamados pejorativamente de mascates, contra os senhores de engenho de Olinda, né, que estavam em decadência frente à perda de mercado, perda de mercados consumidores do seu açúcar. Lembre-se que após a invasão holandesa e a sua expulsão do território brasileiro, né, os holandeses desenvolveram a produção da cana-de-açúcar na região das Antilhas. Então esse comércio das Antilhas enfraqueceu bastante a produção açucareira nordestina, sobretudo da região de Pernambuco. Ok? Bem, de toda forma, essa Guerra dos Mascates foi liderada pelo comerciante de Recife, Bernardo Vieira de Mello e Leonardo Bezerra, e eles queriam efetivamente autonomia política em relação ao seu engenho de Olinda. Olinda era a capital de Pernambuco, tinha uma série de prestígios, enquanto que Recife não. Sequer era considerada vila. Então era isso que eles queriam. Eles queriam que Pernambuco fosse levado à condição de vila. Então, por meio de diversos conflitos armados e por meio da intervenção da coroa portuguesa, eles conseguem, né, a nomeação de um outro governador para a capitania de Pernambuco. Eles conseguem, os comerciantes de Recife, elevar Recife, a capital de Pernambuco, além, né, dos senhores de engenho de Olinda terem perdido todos os seus prestígios, além do próprio conflito armado. Percebam, portanto, que a Guerra dos Mascates simboliza a ascensão dos comerciantes de Recife e a queda dos senhores de engenho da economia açucareira nessa região do Nordeste. Ok? Bem, agora para nós falarmos de outras duas rebeliões da América Portuguesa, ambas ocorridas na região das Minas Gerais, nós precisamos entender um pouco melhor sobre essa transição econômica na América Portuguesa, uma vez que a mineração vai assumir, desde o início do século XVIII,
a principal atividade econômica. Observem aí nesse mapa, por exemplo, algumas cidades já no início do século XVIII que ganham uma certa preponderância, uma certa importância. Daí eu destacaria Sabará, destacaria Ouro Preto, antiga Vila Rica, Mariana. Percebam, portanto, que nesse momento nós teremos aí a mineração como foco da nossa economia e, consequentemente, a descoberta do ouro desde os últimos anos, século XVII e início do século XVIII, proporcionarão profundas transformações na nossa sociedade colonial, uma vez que a economia vai ser baseada na mineração e, consequentemente, você precisa criar uma série de mecanismos, uma série de meios para regulamentar e para controlar essa mineração. Uma das formas mais presentes pela coroa portuguesa será por meio de impostos. E daí destacaria, dentre esses impostos, como está aí no esqueminha, o quinto e a captação. Já já nós falaremos deles. Mas percebam que a mineração no Brasil, de fato, vai trazer profundas transformações na sociedade e na economia coloniais. Ok? Bem, quais são essas profundas transformações? Daí eu destacaria mais uma vez, né? Um grande aumento populacional, uma vez que nós teremos grandes migrações. Nós costumamos falar que nesse período que ocorre a primeira grande onda migratória para o território centro-sul do Brasil, para esse território do atual centro-oeste ou sudeste, a região das Minas Gerais, não é mesmo? Devido à corrida pelo ouro, todos queriam ficar ricos, todos queriam encontrar, né, ouro. Mas além disso, decorrente dessa mineração nessa região das Minas Gerais, nós temos um aumento do mercado interno devido à maior demanda por produtos. Essa região da mineração ela precisava ser abastecida, né, de alimentos, precisava ser abastecida pelo gado, por exemplo, que se deslocava desde o sul. Percebam, portanto, que há um fomento, um incentivo maior do comércio interprovincial entre as províncias, assim como uma dinâmica maior da nossa economia colonial. Por isso que nós falamos de uma certa integração econômica entre as diferentes regiões da colônia portuguesa. Ok? Bem, de toda forma, o que nós podemos observar nesse momento, ao longo do século XVIII, ao deslocamento do eixo econômico da economia colonial? Do Nordeste, onde nós tínhamos a cana-de-açúcar como principal riqueza, passa a ser agora a mineração por meio do seu ouro e diamantes. Então, a região centro-sul da América Portuguesa, né, passa a ser a grande protagonista. Não é à toa que nós temos a mudança da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Ok? Além disso, não se esqueçam que a partir do momento que você tem deslocamento dessa população para essa região, a gente tem a formação de diversas cidades, a gente tem um processo de urbanização, consequentemente o surgimento de uma classe média urbana, né? Ao mesmo tempo nós temos um processo de interiorização do território brasileiro, uma vez que até então a parte que era colonizada, a parte que era povoada e ocupada se resumia, se restringia ao nosso litoral, ok? Bem, frente a essa atividade econômica, nós precisávamos de mais escravos. Assim pensam os colonos dessa região. Então há uma grande demanda por escravos, sobretudo no momento compreendido entre 1730 e 1750, que é o famoso momento do apogeu do ouro. Ok? E contraditoriamente, uma vez que há uma grande disputa pelas riquezas, um grande interesse econômico, também é nessa região das Minas que nós teremos uma série de revoltas, ok? Em Boabas, revolta de Vila Rica e a própria Conjuração Mineira um pouco mais à frente, beleza? Dito isso, nós voltamos a falar dos impostos,
uma vez que nessa região você tinha uma grande produção de metais preciosos, você tinha que ter meios eficientes de cobrança e regulamentação desse ouro. Portanto, a coroa portuguesa vai criar uma série de impostos, desde o quinto, que se refere à quinta parte da produção, ou seja, 20% do ouro extraído deveria passar para a coroa portuguesa. A captação, que é um imposto cobrado sobre cada escravo utilizado na mineração. Isso vai gerar uma certa revolta desses colonos, né, porque são vários impostos cobrados, assim como a finta, que é a cobrança anual do ouro que substitui o quinto. Então seriam cobrados por volta aí de 450 quilos de ouro anualmente, e depois a própria derrama, né, que é a cobrança dos quintos atrasados, cobrança anual de 100 arrobas por cidade mineira. Percebam, portanto, que há uma série de impostos para esses colonos pagarem para a coroa portuguesa. Okay? Um outro elemento regulamentador ou de controle são as próprias casas de fundição, cujo principal objetivo era controlar a circulação de ouro e evitar o contrabando desse ouro por meio, né, desse selo real aí. Então, no nosso lado esquerdo, a gente tem uma barra fundida já do ouro com o selo, né, real da coroa portuguesa. Bem, além das casas de fundição, nós também temos a própria Intendência das Minas, cujo principal objetivo, né, era a cobrança dos impostos. O mais famoso, o quinto. Ok? Bem, frente a essa economia baseada no ouro e nos diamantes, nós temos cada vez mais uma sociedade mais diversificada, né? Mas ao mesmo tempo uma sociedade cada vez mais polarizada, mais dividida, onde se destacavam os ricos, aqueles comerciantes donos de minas, e os escravos, que eram os trabalhadores forçados que provinham da África. Em sua grande maioria, eles viviam pouco por conta do próprio trabalho prestado. Ok? Bem, então é nessa região que nós temos aí dois conflitos importantes. A Guerra dos Emboabas, um conflito pela disputa da região mineradora, um conflito entre bandeirantes paulistas contra os forasteiros, que eram chamados de emboabas. Né? Quem são esses forasteiros? São principalmente comerciantes portugueses, são alguns colonos de outras regiões do território brasileiro, como baianos, por exemplo. De uma maneira geral, eram, em sua grande maioria, portugueses. Por isso que esse termo pejorativo foi cunhado a todos esses que chegavam nessa região. Uma vez descoberta essa região pelos bandeirantes paulistas, eles começam de imediato a exploração. No entanto, vai gerar um certo interesse de vários outros povos, ok? É o que nós veremos por esses forasteiros. Bem, então vai ser a disputa basicamente entre paulistas e emboabas pelo controle dessa região, uma região bastante rica em minérios, principalmente o ouro, né, e diamantes. Bem, de imediato, a coroa portuguesa, mais uma vez, vai apoiar os portugueses, os famosos emboabas. E como consequência, nós temos a criação da Capitania de Minas Gerais, da Capitania de São Paulo em 1710, o início da exploração do ouro pelos bandeirantes no Mato Grosso e na região de Goiás, uma vez que eles são expulsos desse território, e a elevação dos povoados mais populosos da nova capitania à condição de vila, além do envio de um novo governador ao Rio de Janeiro. Essa é a Guerra dos Bem, além da Guerra dos Emboabas, nós também temos nessa mesma região de Vila Rica a própria Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos de 1720. Essa revolta de Vila Rica, ela tem como principal objetivo a insatisfação de tropeiros e mineradores da região de Vila Rica contra a coroa portuguesa devido a cobranças excessivas de impostos.
ok? Então aí vocês podem observar, quando nós nos perguntamos por que dessa revolta, nós destacamos sobretudo a corrupção do governo local ao arrecadar os impostos, né, uma rigorosa fiscalização, e esses revoltosos, rebeldes, eles eram contrários também à criação das casas de fundição, que eram espaços de regulamentação e de controle desse ouro para evitar contrabando. Okay? Como eu já disse anteriormente, eram espaços onde o ouro era fundido e eram utilizados o selo real. Ok? Bem, de toda forma, essa revolta ela vai terminar num grande massacre dos revoltosos após 2 meses de conflito. Por quê? O governador ele vai fingir aceitar as demandas dos rebeldes, mas vai reunir tropas e acabar reagindo de uma forma cruel e violenta. As casas de fundição, consequentemente, elas continuarão funcionando normalmente. Vai haver a separação da capitania de São Paulo, né, da de Minas Gerais, para ter o maior controle dessa região mineradora. E o líder dessa revolta, Felipe dos Santos, acaba sendo assassinado e exposto em praça pública. Ok? Percebam, portanto, que todas essas revoltas coloniais elas tiveram uma reação imediata, cruel e violenta da coroa portuguesa. A coroa portuguesa não queria permitir qualquer contestação, qualquer manifestação contrária ao sistema colonial. Ok? Lembre-se que nós estamos falando de uma Europa marcada pelo absolutismo monárquico. O rei ele era a autoridade máxima, ok? Ele não poderia ser questionado. Lembre-se disso. Bem, então em síntese, quando nós falamos das rebeliões na América Portuguesa, nós destacamos 2 tipos de rebeliões. Os movimentos nativistas de caráter regional, um caráter local, e o questionamento de aspectos específicos, como nós estudamos cada uma delas. E, por outro lado, nós também temos os movimentos emancipacionistas ou separatistas. Ok? Daí, nesse caso, você já tem um caráter político, de autonomia política, de independência, influenciados pelo iluminismo, pela Revolução Industrial, pela independência dos Estados Unidos e pela própria Revolução Francesa. A Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, por exemplo, queriam se separar do domínio colonial português. Beleza? E daí, para um efeito comparativo, eu sintetizei os nossos quadrinhos de cada uma dessas revoltas, ok? Fica mais interessante para nós analisarmos que todas elas tiveram consequências, de certa maneira, parecidas, uma vez que foram suprimidas. De toda forma, agora nós precisamos testar os nossos conhecimentos. Então, brevemente, coloquei uma questãozinha para o nosso momento exercício, ok? Vamos lá? Bem, que exercício é esse? Né? Diz o seguinte: a elevação de Recife à condição de vila, os protestos contra a implantação das casas de fundição e contra a cobrança de quinto, a disputa pelo controle da região mineradora, foram episódios que colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais. Ou seja, esses 3 elementos aí se referem a quais rebeliões coloniais? Então, se a gente for analisar detalhadamente, a primeira, elevação de Recife à condição de vila. Opa, só pode ser a Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates que ocorreu em Pernambuco entre os senhores de Olinda, senhores de engenho de Olinda, contra os comerciantes de Recife. Ok? E daí eu já vou analisar ali nas alternativas qual que é a Guerra dos Mascates. Nesse caso eu tenho a B e a D. Não poderia matar a questão. Ok? Vamos ver o segundo item. Os protestos contra a implantação das casas de fundição e contra a cobrança de quinto. Opa! Você falou casas de fundição e cobrança de quinto só pode ser na região das Minas. Então, daí seria a famosa Guerra dos Emboabas? Não. Casa de fundição seria
a revolta de Vila Rica, ok? Ou a revolta de Filipe dos Santos. E por último, que daí sim entra a disputa pelo controle da região mineradora, aí a Guerra dos Emboabas. Beleza? Galerinha, temos mais alguns exercícios, vou deixar à disposição para vocês, né? Leiam com atenção para depois vocês, de fato, corrigirem, né, aqui com a resolução. Por fim, né, keep calm e vamos estudar. Bons estudos, abraço à distância, tchau, tchau.